até onde vai a liberdade de um artista? Ele pode produzir e exibir qualquer tipo de obra? Casos recentes trouxeram esta polêmica à tona. Em Brasília, um artista chegou a ser preso por fazer uma intervenção pública, com o corpo coberto apenas por uma substância. Em Porto Alegre, uma exposição foi encerrada antes do tempo previsto, depois da pressão popular contra as imagens de cunho sexual. E em São Paulo, um vídeo circulou na internet, mostrando uma criança tocando no corpo de um artista que se exibia nu no Museu de Arte Moderna, o que gerou muitos protestos. Depois disso, o MASP colocou classificação indicativa na exposição História da Sexualidade. E é sobre isso que nós vamos falar no artigo 5º de hoje. Vamos ver onde esse tema se encaixa na Constituição Federal. A nossa Constituição determina que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aqui no estúdio eu converso com Carolina Sena, advogada de Direito de Família e Sucessões, e com a psicóloga Clinaura Lima, mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília e autora do livro Infância Ferida. Obrigada por aceitarem o nosso convite. E eu gostaria de começar o programa de hoje justamente perguntando como é que vocês analisam toda essa polêmica que foi gerada com essas exposições. Doutora Clinaura. A arte, a cultura são ferramentas que nos traz segurança, que nos traz também prazer, que nos muito envolve a nossa saúde mental, né? Contribui muito para isso, mas também precisamos, ao meu modo de ver, de critérios, nada contra a arte, né? Nenhuma censura nesse sentido de ser contra a arte, mas nós precisamos também traçar alguns critérios, no caso da visita de adolescentes e crianças, né? Em relação a essa exposição exagerada ou exacerbada. Né? E na visão da senhora, doutora? Coisas pequenas hoje tomam proporção enormes, tanto pela internet quanto pelo panorama político e social que a gente vive, né? De ódio, de polarização. Além disso, a questão do tabu da nudez, que no nosso país ainda existe um tabu muito grande com a nudez. Associar a nudez ao sexo, né? Que não necessariamente estão atreladas. Sim. Acho que isso também contribuiu muito para a grande proporção que tomou esses fatos. A senhora falou uma coisa interessante aí da internet. O fato de ter sido feito um vídeo e ter sido jogado na internet mostrando a situação da criança, isso acaba contribuindo para maior exposição ainda? A divulgação do vídeo trouxe consequências muito mais gravosas do que o fato em si. A exposição dessas crianças, os vídeos foram divulgados mostrando o rosto das crianças, a exposição da mãe. Né? Então, as consequências na vida da criança, na vida escolar, com os amigos, foram, com certeza, muito mais drásticas em função da divulgação e da proporção enorme que tornou esse fato em si. E essas pessoas que divulgaram, sem esse devido cuidado da preservação da criança, podem sim ser responsabilizadas. É isso mesmo, doutora Clinaura? Piora a situação? Todo o emocional e um processo de vitimização, né? Que cada um provocou. Né? Como que essa criança vai lidar com isso? A culpa, a vergonha, né? E, como disse bem a doutora, a questão de não ter imprimado aí pelo processo de proteção integral, né? Pois geralmente a gente mostra para você de casa vídeos com dúvidas de pessoas nas ruas ou de telespectadores que nos enviam perguntas. Mas hoje nós decidimos fazer de um jeito diferente. Nós pedimos a 4 pessoas com posicionamentos diversos sobre o tema para darem depoimentos explicando por que são contra ou a favor da liberdade total de expressão. Nós vamos começar dando voz à Isabela, uma museóloga que já promoveu diversas exposições. Pode mostrar aqui. Meu nome é Isabela Souza Curvo, eu sou museóloga, resido no estado do Rio de Janeiro atualmente e por vezes já desempenhei o papel de curadora em algumas exposições museológicas. Eu estou aqui hoje para me posicionar contra a tentativa de censura que algumas instituições museológicas e demais instituições culturais têm sofrido na atualidade. É importante ressaltar que os museus operam respeitando os princípios dos direitos humanos, assim como a legislação brasileira vigente. Dito isso, é incoerente que haja uma censura se não há violação de nenhum dos dois. Também é importante ressaltar que na nossa sociedade há uma carência de educação artística para entender que a abordagem de um assunto não significa necessariamente apologia a ele. Os museus e as demais instituições culturais, elas estão aqui
para um despertar crítico da sociedade. Doutora Carolina, a Isabela falou que abordar um tema é diferente de fazer apologia a ele. Como é que a senhora analisa isso? Concordo, sim, que não necessariamente você mostrar significa fazer apologia. Era um ambiente privado em que as pessoas iam quem queria. Existiam fixados as indicações de nudez. Então, aquela mãe que levou aquela criança, ela tinha responsabilidade na sua filha, não o museu, ela levou a criança. E ela tem o poder familiar. Dentro, o princípio do planejamento familiar, que da Constituição Federal também, ele prevê que eu, como mãe, eu tenho a liberdade de fazer um planejamento da minha família, como eu vou criar meus filhos. Então, a questão da nudez, do tabu, que eu já citei aqui, vai depender muito, vai variar muito de família em família. Esse tabu, essa cultura brasileira, ela é muito forte, né? Em termos de você não passar informações, de você não vivenciar, né, esse conhecimento do corpo. É um item de muita dificuldade que nós encontramos, né, quando nós falamos ou quando nós abordamos na escola, por exemplo, né, essas questões. Nem a escola se diz preparada, nem a família. Então, existe uma diferença bastante significativa de família para família, né? Agora, ela falou ali também que acha que falta um maior conhecimento da população, até para poder interagir com as obras artísticas. A senhora acha que falta mesmo esse discernimento? Alguns tipos de obra têm que ficar mais restritos? Acho que a nossa população está carente dessas informações, mas também sou da opinião de que as exposições, de um modo geral, como foi essa do Rio Grande do Sul e tudo mais, elas necessitam ter um critério maior, né, para atingir os públicos diferenciados. Porque uma criança de 5 anos, de 7 anos, ela pode estar nesse ambiente e não entender nada, né, do que está se passando ali. Ou pode entender de uma outra forma. Ou pode entender e se assustar com aquelas imagens, né? Porque interpretar a arte é algo bem subjetivo, bem próprio de cada um. Nós não temos cada um olha e tem o olhar diferenciado, né? Qual é a solução, então, doutora Carolina? Já que a nossa Constituição proíbe a censura, seria o quê? Uma classificação indicativa? O que seria legalmente viável? Voltando um pouquinho à questão da nudez, vê que postura contraditória, né, que a gente tem no nosso país. Um país que no carnaval a nudez é claríssima, né? A nudez, a gente é acostumado, está almoçando e tem uma mulher nua, dançando, sambando, e ao mesmo tempo um homem nu num museu, num ambiente privado que poucas pessoas têm acesso, choca tanto. Essa é uma questão interessante que configura realmente o que a doutora falou, que é algo que tem que ser mais trabalhado, mais dialogado nas famílias, né? Algo a ser evoluído, que realmente nessa esfera a gente precisa de evolução. Bom, eu acredito que, nesse caso do MAM, apesar dele ter os cartazes fixados com a indicação de nudez, não havia uma classificação etária. Sim. Então, acredito que, nesse caso, seria, pelo princípio da proteção integral da criança, seria, sim, viável que contivesse uma indicação etária para entrar no museu, mesmo acompanhado com os pais, mas um indicativo, porque tem cenas de nudez, e acredito que isso sim resolveria. Nós entramos na questão do bom senso, né? Isso. Da sensibilidade e da questão da proteção mesmo, né? Maior esclarecimento ou uma, vamos dizer assim, uma informação, né, mais explícita. Como a senhora falou de proteção aqui, nós vamos ver agora o depoimento da Luciana, que é psicopedagoga. Pode rodar aqui. Eu sou Luciana Barros de Almeida, a atual presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Sobre a relação entre a criança e a imagem do nu, nosso conhecimento permite-nos dizer que o corpo é a morada do ser. E para que haja integridade, a sua privacidade precisa ser garantida com muito mais rigor nos primeiros anos de vida. Tornar o corpo público é uma escolha que exige maturidade afetiva, cognitiva e social. Inclusive, há estudos mostrando que tudo que se ensina prematuramente a uma criança, ela fica impedida de aprender por si só. Portanto, o contato da criança com o nu pode interferir no desenvolvimento natural, já que é uma experiência precoce e inadequada do ponto de vista do desenvolvimento afetivo, cognitivo e social.
Para uma educação saudável, temos, antes de mais nada, que preservar a infância no sentido amplo e restrito. Criança é criança. Doutora Clinaura, que tipo de impacto tem sobre uma criança ou um adolescente ver uma exposição como essa ou participar de uma exposição com nu, por exemplo? Não temos uma resposta específica, porque se essa família, né, tem valores e um trâmite normal, tranquilo em relação a esses valores, a essas informações, isso não vai ter nenhum problema para a criança. Agora, né, se essa criança for exposta a essas informações ou essa nudez de uma forma, né, mais coercitiva, de uma forma exibicionista, aí já tem uma outra conotação, né? Então, as imagens, elas provocam, sim, impacto na gente, mas cada um tem o seu modo de reagir diante das imagens. É claro que no desenvolvimento infantil, nós temos que primar por essa proteção. Não é à toa que o ECA, né, promove todos esses cuidados em relação a essa proteção. Pois é, doutora Carolina, antes da gente encerrar aqui o bloco, como é que o ECA trata dessas questões especificamente? Bom, o ECA, tanto o ECA quanto a Constituição, eles dispõem que é dever da família, da sociedade e do Estado como um todo oferecer essa proteção primordial às crianças. Eu acredito que esses casos que a gente citou, se trouxessem o sexo, né, a questão sexual envolvida, sim, seriam prejudiciais à criança. E aí, sim, deveriam ser censurados ou até responsabilização criminal e civil. Acontece que esses fatos, eu volto à questão da diferenciação entre nudez e sexo, esses fatos envolveram cenas de nudez, né, e não necessariamente cenas de sexo. Então, eu acho que nesses casos cabe à família saber o que é melhor para ela, a forma de educar, como ela trata a nudez em si, para levar os seus filhos ou não. Concordo com ela nos casos que houver incitação sexual, mas não nos casos de nudez, que a nudez tem que ser vista como natural, o que é, né? O natural é a nudez. Bom, nós vamos a uma rápida pausa e voltamos em seguida com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre a polêmica que se instalou sobre recentes exposições com imagens de nus. Sobre este tema, eu converso com a psicóloga Clinaura Lima, mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília, e com Carolina Sena, advogada de Direito de Família e Sucessões. E quem é responsável pela educação de crianças e adolescentes? Os pais devem ter a última palavra sobre o que os filhos podem ou não participar? Nós pedimos a eles para opinar sobre esse tipo de arte. Vamos conferir primeiro o depoimento da Maria de Lourdes. Pode mostrar aqui. Meu nome é Lourdes, sou mãe, tenho 2 filhas, uma de 8 anos e uma de 17. Sou professora, moro no Distrito Federal. Em relação a essa exposição artística em que pessoas estão nuas e pais permitem que seus filhos menores de idade, crianças, entrem nessas exposições, vejam e até mesmo toquem esses corpos, isso eu sou contra. Toda criança tem direito à dignidade, todo ser humano tem direito à sua dignidade. E isso é uma violência à dignidade contra esses seres tão inocentes, seres que não têm noção do que é bom ou ruim, do que é certo ou do que é errado. Lugares de cultura, de proliferação do que é novo, do que é bom, permite que crianças estejam expostas a esse tipo de imagem. Isso vai contra a infância, vai contra a dignidade, vai contra a inocência. Bom, queria ver como é que vocês analisam esse depoimento, doutora Carolina. Bom, na opinião dessa mãe, a nudez por si só é uma ofensa, atrapalha o desenvolvimento das crianças, essa é a opinião dessa mãe. Mas tem várias outras famílias que não veem esse tabu na nudez, né, que tratam isso de forma natural. Então, quando ela fala que uma exposição privada ofende a juventude, a dignidade, ela está falando da opinião dela em relação à família dela. Mas, ao mesmo tempo, essa opinião não pode impedir a cultura, a arte e essas exposições. Cabe ao pai ou à mãe levar ou não os seus filhos, mas ela entender que o fato de existir
essa manifestação, essa cultura, essa arte vai ofender a infância como um todo, aí eu acredito que ela está colocando realmente a opinião dela na criação da família dela. Isso não pode valer para todas as famílias brasileiras. E do ponto de vista psicológico, doutora Klinaura? Respeito, né, a posição da mãe, desconstruir uma informação, uma representação social e cultural que nós temos e que é muito forte em relação à nudez, em relação à sexualidade. Isso é muito difícil, né? É um processo de desconstrução para uma reconstrução de outros modelos, né? Concordo que, assim, a nudez deveria ser vista como algo natural. Né? Mas na nossa cultura acaba não sendo, né? Mas a nossa cultura não é, né? Então, nós temos dificuldades severas em relação a essa posição. Cada família, como bem a doutora falou, tem o seu modelo, os seus valores, né? E essa mãe, que é professora também, né? Ela está discernindo sobre esses valores que ela acredita, né? O pai e a mãe podem aproveitar esse momento, toda essa polêmica também para discutir esse assunto com os filhos? Sim. De que forma que eles devem tratar isso dentro de casa? Mostrando que está havendo a polêmica ou evitando tratar desse assunto? Olha só, quando o assunto, né, é naturalizado, né, quando você vê o seu corpo, né, a criança observa o corpo dela, com naturalidade, com suas funções, de momento contextualizado, fica muito mais fácil para a criança, né? A criança sabe lidar com isso. Inclusive, esse diálogo deveria existir mais nas famílias e ele não é aberto. Nós encontramos muitos pais que colocam assim: eu não tenho condições de informar para o meu filho essas questões sobre sexualidade, né? E a escola, por sua vez, também comenta muito que tem dificuldade de falar sobre essa cultura da sexualidade, né? Então, estamos aí diante de um tabu e de uma cultura que até hoje está muito enraizada como pecado, né? Vem a versão também religiosa, né? As questões culturais, sociais, familiares, que os valores da família eles são passados de geração para geração. Isso se repete, né? Agora, nós sabemos também que um filho que não tem as informações necessárias, ele cresce também com essa percepção da sexualidade totalmente destupada, né? Ele vai, ao invés dele perguntar para os pais, ele vai perguntar para outras pessoas. E ele pode aprender de forma errada. E aí ele também não sabe nem se defender, né? Bom, então agora nós vamos conferir o depoimento do Léo, que tem uma postura diferente da Maria de Lourdes. Pode rodar aqui. Eu sou Léo Rodrigues, designer gráfico, sou pai de um menino de 13 anos, vai fazer 14 anos. E a minha relação com ele sempre foi uma relação muito aberta, muito livre, porque eu acredito muito que as relações entre pai e filho devem ser dessa forma. Então, na minha casa, sempre falamos de tudo. Falamos sobre sexualidade, falamos sobre arte, falamos sobre videogame, falamos sobre escola, falamos de educação o tempo inteiro. Eu acredito o seguinte: ambientes artísticos jamais podem ser cerceados, jamais podem ser impedidos de exibir os seus artistas. Pessoas com um compromisso sério com a expressão humana, com a expressão da arte. E aí, obviamente, cabe quem? Os pais. São os pais os grandes responsáveis pela educação de seus filhos. São eles que dão a permissão do que eles podem e o que não podem ver, em que tempo eles podem ver, em que tempo eles podem assimilar aquele conteúdo. Doutora Klinaura, o Léo tem razão ao dizer que, em última instância, cabe aos pais definir o que os filhos vão ver ou não, do que eles vão participar ou não? Se a gente coloca só essa posição dos pais, acho que nós negligenciamos também outras posições. Nem sempre os pais percebem que a sua criança não tem condições de receber aquela gama de informações. Sobre o desenvolvimento da criança, é algo que na nossa cultura, no nosso dia a dia, nós não nos apropriamos. Quando eu digo nós, família, não costumamos saber a respeito do desenvolvimento infantil. O que fazer, então? O que fazer. Então, às vezes você ou passa a informação fora da hora, né? Ou um excesso de informações. Isso também é prejudicial.
Quando a criança te pergunta alguma coisa, você responde o que ela está te perguntando. Você não precisa fazer um rosário, né, de informações. Até porque a criança, em uma determinada idade, ela não vai absorver aquelas informações. Então, você precisa também, como o pai colocou muito bem aí, graduar e saber o que o teu filho, né, qual é a fase que teu filho está vivendo e quando ele pode receber aquelas informações. Doutora Carolina, em algum caso os pais podem ser responsabilizados se levarem os filhos a locais considerados impróprios? Sim. Os pais têm o planejamento familiar assegurado de criação dos seus filhos, mas é claro que existe um limite para isso, né? Que o limite é justamente a proteção da criança, a segurança, a saúde, né? O desenvolvimento. Então, obviamente que isso não é totalmente aberto, a forma com que eles vão criar os filhos. Tanto que existem os casos previstos em lei de que poder familiar é retirado, é suspenso. Então, existem casos que os pais fazem coisas com os filhos, levam a criação de uma forma prejudicial à criança. Nesses casos, o dever é da sociedade e do Estado intervir, sim. E como a sociedade vê a liberdade artística? Vamos conferir as opiniões, pode rodar aqui. Ele não pode violar as condições estabelecidas pela ética, pela moral, pelos valores sociais. Então ele deve expressar, mas ele precisa respeitar. Nós somos livres para dizer, para mostrar o que nós fazemos, né? Mas dentro de um limite. Um homem pelado tem que ficar disposto para o menino passar a mão. Dentro desse princípio de respeito pelos outros, ele pode exercer a liberdade dele, desde que não ofenda a crença e os valores do outro. Tem que ter limites, né? A liberdade de expressão é prevista em lei, Só que tem os limites que têm que ser colocados perante a sociedade. Temos que defender a liberdade de expressão. O artista, ele está ali apresentando a sua arte, a sua manifestação de cultura, e aí tem toda a diferença da forma de expressão e da forma do pensamento. Bom, queria saber de vocês como equilibrar aí essa liberdade de expressão para que o artista possa exercer o trabalho dele livremente, mas também sem ofender as crenças e posicionamentos pessoais, doutora Carolina. A gente não pode realmente tolir o direito constitucional à manifestação cultural, à manifestação de expressão, à liberdade. Mas, por outro lado, claro que tudo tem que ter um limite, né? Nos casos discutidos aqui hoje, a gente viu cenas de nudez em que eram feitas em ambientes privados e cabia ao pai ou à mãe fazer essa análise de levar ou não os filhos. Então, nesses casos hoje aqui discutidos, acredito que não havia ofensa à moral e aos bons costumes. As pessoas que deram opinião desfavorável, elas estavam analisando a situação delas, a vida delas, a família delas. Na criação delas, dos filhos, sim, aquilo era uma ofensa, mas isso não pode valer, como eu já disse, para todas as famílias em si. Então, eu acredito que tem que sim haver um equilíbrio, mas que cabe aos pais fazerem essa definição do que é saudável ou não para os filhos com aquele limite da proteção integral, que é uma proteção garantida pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a criança sempre tem que ser preservada. Claro, esse é o limite estabelecido que faz esse equilíbrio. E como saber aí o limite para se preservar a criança, doutora Clinaura? É uma questão bastante polêmica e, assim, só lembrando que a arte, ela tem esse poder, né, de provocar toda essa discussão. E que bom que nós tivemos esse momento em que as pessoas acordaram para debater, né, e elaborar também novas construções. Isso nós temos que tirar também proveito dessa parte de conflito, né? O conflito, ele é saudável, né? A arte, ela provoca também esses desencontros. Sim. E daí nós precisamos também avaliar, né? E colocarmos também o nosso ponto de vista em relação de que forma nós vamos graduar esse conhecimento ou de que forma nós vamos fazer chegar à nossa criança, ao nosso adolescente, né, essas informações. A proteção integral, ela não vamos dizer assim, para ser aplicada somente pelo operador do direito, por todos nós. Eu costumo dizer, todos nós adultos, todos nós precisamos preservar esse princípio e aplicar esse princípio, né?
Bom, nós teríamos muito mais a discutir aqui, a polêmica está boa, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutora Clinaura, doutora Carolina, muito obrigada pela presença aqui conosco. Obrigada. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode participar enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E os nossos programas ficam disponíveis na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Até o próximo Artigo 5º. Tchau.